Quero compartilhar com os irmãos uma palavra, relacionada ao nosso jejum. Aleluia. Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Fale para a pessoa que está do seu lado. Mantenha os seus olhos em Jesus. Amém? Mantenha os seus olhos em Jesus. Aleluia. Porque esse é o propósito do nosso jejum, junto com a videira, na vinha que fazemos parte, 21 dias contemplando a Cristo, com o nosso olhar firmado, fixo em Jesus. Olha só, então, irmãos, Gênesis capítulo 49, abra sua Bíblia por gentileza lá em Gênesis 49, e o versículo de número 1. Nós temos algo poderoso aqui acontecendo. Gênesis 49, versículo 1. No fim de sua vida, Jacó, ele chamou seus filhos. No fim da sua vida, Jacó, ele reuniu seus filhos e lhes disse, olha só, lhes disse o quê? Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Irmãos, olha só, parece que a bênção de Jacó sobre os seus filhos tem um elemento de profecia. Olha só, porque ele disse assim o seguinte: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, futuro. Então aqui a bênção de Jacó, ela tem um elemento de profecia. E essa profecia está relacionada ao Senhor Jesus. Nós temos aprendido com o pastor Aloísio e temos praticado isso também. Ao ler o Antigo Testamento, como nós estamos lendo, estamos no livro de Levítico. Essa semana vamos concluir o livro de Levíticos e vamos já entrar no livro de Números, Você precisa ler o Antigo Testamento, mas vendo Cristo em todas as passagens do Antigo Testamento, porque elas apontam para Jesus. Então essa profecia de Gênesis 49, ela está relacionada ao Senhor Jesus. Tudo na palavra de Deus diz respeito ao Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia, ela é como um álbum de família. É um álbum de Deus. E Deus mostra imagens do seu filho Jesus, em diferentes funções, ofícios e ministérios no Antigo Testamento. Mas é algo tão impactante que quanto mais você se deleita em olhar para o Filho, em olhar para Jesus, você é abençoado. Já viu que tem crentes que eles ficam correndo atrás da bênção? O que eu faço para ser abençoado? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, uma campanha e tanta coisa que eles querem fazer. Mas é algo que está tão simples na palavra de Deus. Você quer ser mais abençoado? Olhe para o Filho, olhe para Jesus, mantenha os seus olhos em Jesus. Jacó, então, ele manda que os seus filhos se reúnam para que ele possa dizer o que acontecerá nos últimos dias. É interessante, nessa reunião a gente vai imaginando assim o seguinte: Jacó com todos os seus filhos, a família era grande, irmãos, eram 12. Jacó tinha 12 filhos. Ele mandou reunir os 12 filhos já próximo da sua partida, da sua morte, para poder liberar uma bênção sobre a vida deles. E de uma forma geral, ele abençoa os seus filhos. De uma forma geral, Jacó, ele abençoa os seus filhos. Entretanto, para alguns, as suas palavras não foram de bênção, mas de disciplina. Era uma reunião para liberar uma palavra de bênção para os dias vindouros, futuros. Mas, ou seja, para alguns dos seus filhos, não foram palavra de bênção, mas de disciplina. Jacó e Israel são a mesma pessoa.
preciso falar isso para os irmãos também, Jacó e Israel é a mesma pessoa. Mas o nome Israel foi lhe dado pelo Senhor. O próprio Deus deu esse nome de Israel para ele quando Jacó, ele lutou com Deus lá no Val de Jaboque. Lembra de que isso, irmãos? Encontro com Deus, né? Primeira palavra, Peniel. Jacó, ele chegou lá no Val de Jaboque, fez passar tudo que era seu e ele ficou só. Isso está registrado, não dá tempo de eu ler, mas você pode checar, está em Gênesis 32, do versículo 24 ao 28. E Jacó está ali no Val de Jaboque, e naquele momento, ou seja, né, ele começa a lutar com Deus, mas, irmãos, é algo extraordinário. Deus poderia facilmente vencer Jacó. É Deus que nós estamos falando, mas Deus, ele se deixou prender, Deus, ele se permitiu, ele se prender por Jacó, porque Deus tem prazer quando nós o buscamos. Quando você busca a presença de Deus, quando você para tudo como Jacó fez. Jacó, ele parou tudo, mandou seguir adiante as suas esposas, suas concubinas, seus filhos, seus servos, toda a sua riqueza, vai tudo, mas ele ficou só. E ali Deus apareceu e ele começou a lutar e Deus teve prazer, ou seja, porque quando Deus ele vê que você busca ele com intensidade, Jacó, ele fez isso. Jacó, ele se agarrou em Deus e falou: olha, eu não te solto, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então o Senhor lhe perguntou: como te chamas? Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. O nome Jacó significa suplantador, com uma implicação de trapaceiro. Mas o Senhor disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Isso significa algo também, quando nós temos um encontro com Deus, ele mudança de nome significa também mudança de identidade. Você nasce de novo, é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Agora você está focado em Cristo. Seus olhos estão em Cristo. Olha só, a primeira bênção de Jacó é sobre o seu filho primogênito, chamado Rúben. Este deveria ser um momento de bênção, mas para Rúben foi um triste lembrete do que ele havia feito. O momento, vai imaginando na sua cabeça, Jacó está lá já velho com os seus 12 filhos, a família toda reunida. Ele vai liberar uma bênção agora sobre os filhos. Imagina a expectativa no coração de todos ali. Rúben, ele era o primogênito, mas para Rúben, aquele momento, foi um triste lembrete do que ele havia feito como o primogênito. Como primogênito, Rúben, ele tinha direito a uma porção dobrada, mas ele não recebeu essa bênção. Rúben, por ser o primogênito, ele tinha direito a 3 coisas que o primogênito tinha direito. Primeiro, a realeza, a autoridade, a governar. Ele tinha, ou seja, a bênção do sacerdote, poder, ou seja, ministrar diante de Deus. Ele tinha também a bênção de poder receber a herança dobrada. Para você ter uma noção, se a herança, só para você entender algo, a porção dobrada, como que funcionava. Se a herança ali de Jacó fosse 1.500.000, Rúben ficaria com 1 milhão, e os 500.000 seria dividido entre os 11 irmãos. Olha só o que ele desperdiçou. Olha só os que ele não valorizou. Mas por quê? Abra sua Bíblia comigo. Você já está em Gênesis 49. Vai no versículo 3 e 4. Olha só, naquele momento que está lá todo mundo naquela expectativa, aconteceu algo, um triste lembrete para Rúben, o primogênito. Diz assim o verso 3 e 4 de Gênesis 49. Rúben, Jacó falando: Rúben,
Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e o profanastes, subistes à minha cama. Olha só, neste momento ali, que a família está reunida, todos naquela expectativa. De repente ali, imagina ali aqueles 11, né, Judá, Levi e os demais. Olha só, então o Rubem vai receber agora a bênção do nosso pai, a porção dobrada, e nós vamos ser abençoados também. Agora imagina a surpresa, a hora que Jacó falou: olha, você era o mais excelente, o meu primogênito, mas você não vai ser mais, você não é mais o mais excelente, porque você subiu ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Olha só, o nome Rubem significa eis o filho, ou olhe para o filho. É algo que nós temos que entender os significados da palavra de Deus no Antigo Testamento. Então o Rubem significa eis o filho, ou olhe para o filho. Quando as mulheres e concubinas de Jacó deram nome aos seus filhos, elas não imaginavam que estavam fazendo algo profético. Eu disse no início dessa palavra que a bênção de Jacó, ela tem um elemento de profecia para o futuro, e aponta para Jesus. Então quando aquelas mulheres, elas deram luz aos seus filhos para Jacó, elas nem imaginavam. Quando Lia, ela deu à luz, ela queria simplesmente ter mais atenção do seu marido, e ela foi e colocou o nome de Rubem, porque, ou seja, quando as pessoas olhavam para aquela criança, ou seja, o nome dele dizia: olha para o filho, olha para o filho. Deus, porém, usa tudo isso para que seu filho apareça. Deus, ele usa tudo isso para que Jesus venha aparecer. Assim Rubem se torna um sinal espiritual, por meio do qual Deus diz: olhe para o filho. E quem é o filho? O filho é o Senhor Jesus. Repita comigo: o filho é o Senhor Jesus. Toda bênção ela vem quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Toda bênção vem quando você olha, quando você contempla a beleza, o poder, a fidelidade, o amor, a graça. Não é simplesmente um olhar mental, intelectual. É aquele olhar de admiração, aquele olhar que você para e olha, e você fica admirado com a beleza, com o poder, com a majestade, com a grandeza do nome do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus. Só porque infelizmente há cristãos que têm se acostumado. É tipo uma história de um homem que ele morava próximo a uma montanha muito bonita, com lindas cachoeiras, uma visão extraordinária. E aquele homem, ele morava no pé daquela montanha, e ali todos os dias, todas as semanas, todos os meses, passavam vários turistas. E os turistas que iam ali, eles ficavam fascinados com a beleza daquela montanha, com aquelas cachoeiras. Eles ficavam admirados, eles paravam e ficavam admirados com a beleza. Só porque aquele senhor que morava lá naquela casa próxima à montanha, ele já tinha acostumado com a montanha, com as cachoeiras, com a beleza, com a grandeza. Ele já tinha acostumado. Ele não desfrutava mais de parar e ficar admirado. Esse irmão me entende? Amém? Eu, quando eu viajo, eu gosto muito de olhar, ou seja, naquelas lindas montanhas, ou seja, o poder de Deus na criação. Você fica admirado da grandeza de Deus. Não é nada de mãe natureza, é o Deus criador, é o Deus Pai, o Deus único. E o que acontece? Aqui, quando você olha para Jesus, admirando Ele, todas as bênçãos que você
necessita, elas virão e alcançarão você. Não vai ser você que vai correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão vir e vão te alcançar. Mas o que você precisa fazer? Olha para Jesus, admira Jesus, coloca Ele no centro, como primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar o Senhor Jesus na sua vida, no centro, realmente. Só porque é o seguinte, neste momento, que Jacó está reunido ali com seus filhos, todavia o que vemos aqui é uma imagem do primogênito sendo rejeitado. Ou seja, rejeitado porque a razão é colocada. Rúben, ele era instável como água, não deve se destacar, porque subiu à cama de seu pai e a contaminou. Rúben cometeu adultério com uma das concubinas de seu pai, chamada Bila. Jacó, ele tinha duas mulheres, Raquel e Lia, e ele tinha também duas concubinas. E ali, ou seja, Rúben, depois da morte de Raquel, ele ficou fascinado, apaixonado, de forma natural, com Bila, que era a concubina do seu pai. E assim, o que aconteceu? Ele subiu ao leito do seu pai com a sua concubina. E algo terrível aconteceu. Seu pai ficou sabendo. Só porque algo que me chama a atenção, nos chama a atenção, é que Jacó ficou sabendo. Mas ele guardou aquilo, ou seja, porque Jacó sabia que haveria um dia que ele iria reunir os seus filhos para poder liberar uma bênção. E agora, neste momento, Jacó, ele foi e expôs aquilo. Irmãos, deixe-me te dizer algo sobre o pecado sexual. Não quero me deter nisso aqui, eu quero falar no outro ponto, mas eu preciso te falar isso. Algumas pessoas dizem que todo pecado é igual. Mas a Bíblia diz que há um pecado que afeta mais do que todos os outros. Todos os pecados não são iguais. De forma nenhuma. Jesus, ele disse para Pilatos, quando estava lá: olha, quem me entregou a ti tem maior pecado que você. Então ele não ficou de forma igual ali. Os judeus tinham um pecado maior do que o pecado de Pilatos, que tentou absorver Jesus ali, mas ficou com medo, ficou pressionado pelo povo, pelo poder, pela política ali, e ou seja, se acovardou, lavou a mão com água e falou: olha, estou limpo desse sangue, de engano dele. O sangue de Jesus não sai com água. Ele cometeu pecado, mas o povo que levou a Jesus ali cometeu o maior pecado, então não é igual de forma nenhuma. Olha só, mas quem comete o pecado sexual, a imoralidade, é um pecado mais grave, sabe por quê? Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que peca na imoralidade, ele peca contra o seu próprio corpo. Por isso que a Bíblia diz que é mais grave. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz, 1 Coríntios 6, 18, seu corpo, diz assim, seu corpo, mais do que comete, aleluia, peraí, eu misturei aqui o versículo aqui, projetou aí? Glória a Deus, eu coloquei aqui mais errado, mas vamos ler aqui, deixa eu abrir aqui, só um momento. 1 Coríntios 6, 18, aleluia, 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha só, então é mais grave. José, ele foi exatamente o oposto disso. José do Egito, os irmãos conhecem a história. José, ele fugiu. Está lá em Gênesis 39, do 7 ao 12, não precisa projetar, você pode conferir. Mas José, ele tinha a promessa de Deus. E ali ele foi tentado, José, ou seja, quando ele estava como servo na casa de Potifar. Potifar, ele era um homem rico, e com certeza a esposa de Potifar era uma mulher bonita. E ali, ou seja, ela vinha assediando José, vinha, ou seja, ele tentando, ou seja, ter, relação com José correndo. Mas um certo dia ali, ou seja, quando todos saíram,
ela correu e agarrou José pela roupa para poder, ou seja, deitar com ele, e José, ele rasgou as suas vestes, saiu correndo para poder, ou seja, ele fugiu, porque ele sabia que isso era muito grave. Porque se você não pensou nessa ótica, deixa eu te falar, se José naquele momento ele cai na imoralidade com a esposa de Potifar, ele não iria para a cadeia, não sairia de lá vivo, não seria governador na terra do Egito. Porque percebe a gravidade disso. Rúben, ele perdeu a bênção aqui com Jacó. Então José, ele avançou. O que eu quero falar com a igreja, com os irmãos nessa noite, valorize a sua posição. Valorize a posição a qual Deus constituiu, colocou você. Você sabia que Rúben, ele poderia ter sido o progenitor, o pai de todos os reis de Israel? Rúben, ele poderia ter sido, ou seja, o progenitor, aquele que iria, os seus descendentes seriam os reis de Israel. E em vez de Jesus ser chamado rei da tribo de Judá, Jesus seria chamado rei da tribo de Rúben. Percebe, olha só, que Rúben, ele não valorizou a posição de trazer o Messias, uma geração de sacerdotes, uma geração de reis, uma geração que ia desfrutar da realeza, do sacerdócio e da bênção dobrada. Mas Rúben, ele não valorizou a realeza, ele não valorizou, ou seja, o sacerdócio. E sabe o que aconteceu? A realeza foi passada para o seu irmão Judá. Por isso que Jesus, ele é chamado o leão da tribo de Judá, porque Jesus, ele veio da tribo de Judá. Perceba o tanto que é séria essa questão de olharmos para Jesus para poder ter a bênção. Rúben, ele não valorizou. Então a realeza foi passada para Judá, o sacerdócio foi passado para Levi, para os levitas. Ou seja, os sacerdotes, Arão veio da tribo de Levi. Os filhos de Arão são sacerdotes. O sumo sacerdote era da tribo de Levi. Percebe, irmão, que Rúben, ele não valorizou, ele deixou de olhar para o filho. Rúben, ele deixou de olhar para Jesus. Porque muitos crentes estão sofrendo, passando dificuldade? Porque têm deixado de olhar para Jesus, têm tirado os seus olhos de Jesus. Quando você está com seus olhos em Jesus, você pode desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos da primogenitura. Não é por acaso que Jesus, ele é o Filho unigênito. Jesus, ele é o primogênito entre os mortos, primeiro que ressuscitou. Percebe? Então nós recebemos a bênção do Senhor. Então você, filho, filha, você está numa posição elevada, numa posição alta. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Não durma com medo, não vai dormir com medo. Eu quero, nessa noite, levar os irmãos a nós juntos aprofundar mais um pouquinho nessa relação entre Rúben e Lia. Olha só, vamos aprofundar mais um pouquinho para você compreender. Eu creio que há algo nessa história mais significativo do que o pecado sexual. Há algo mais significativo para nós aqui. Lá em Gênesis capítulo 35, verso 22. Abre, por favor, Gênesis 35, verso 22. Gênesis 35, verso 22, diz assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Israel diz para os irmãos que é Jacó, mesma coisa, são os dois, mas Israel é o nome que Deus deu. Então habitando, ou seja, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. Irmãos, o nome Bila em hebraico significa, da mesma forma que vocês já entenderam, Rúben significa olhe para o filho, veja o filho, olhe para o filho. Bila significa em hebraico temer, perturbar-se, aterrorizar-se.
Olha só o tanto que é sério isso aqui. Ou seja, então, bília significa temer, perturbar-se, aterrorizar-se. Diante disso, você pode dizer que, em vez de olhar para Jesus, o Filho, que é uma posição alta, elevada, Rubem, ele escolheu ir dormir com medo. Quando ele foi dormir com Bila, Bila significa, ou seja, temer, perturbar-se, aterrorizar-se. Ou seja, então ele saiu de uma posição alta, elevada, de olhar para Jesus, de valorizar sua posição de realeza, de sacerdócio e da porção da herança dobrada. Ele foi dormir com medo. Quando dormimos com medo, perdemos todas as bênçãos da primogenitura. Quando a pessoa vai dormir com medo, perde todas as bênçãos da primogenitura. Que bênçãos são essas, pastor? A realeza, a autoridade de governar. Você perde o sacerdócio, você perde a herança. Quando dormimos com medo, somos desqualificados para a herança. Enquanto você olha para Jesus, você está em uma posição alta, acima do medo. Não vá para a cama com medo, irmãos. Quando você olha para Jesus, está em Jesus, você está numa posição elevada, acima do medo, da ansiedade, das preocupações, das angústias. Mas quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a olhar para outras coisas. O medo, ele traz consigo uma série de coisas, como terror, pânico, angústia, estresse. Ele abriu a mão de sua posição, de ver o filho, e foi para a cama com medo. Percebe, olha só, que Rubem, ele não valorizou a sua posição. Ele foi dormir com medo e deixou de olhar para Jesus para poder, ou seja, olhar para o outro lado. Deixa eu te falar algo nessa noite. Olhe para o filho. Valorize a sua posição. Não vai dormir com medo. Olhe para o filho. Olhe para o filho. Olhe para Jesus. Rubem, ele perdeu a bênção quando ali o seu pai foi abençoá-lo, simplesmente porque ele não valorizou a sua posição. Rubem, ele deixou de olhar para o filho, deixou de olhar para o Messias que viria, deixou de olhar para Jesus, e ele olhou para outras coisas, foi dormir com Bila, e foi dormir com medo, e foi destituído da sua posição. Irmãos, não é isso que Deus quer. Eu quero concluir essa palavra falando para você um texto lá no Novo Testamento, está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 a seguir. Eu não vou ler o texto todo, é um texto extenso, mas é um texto que ele mostra uma realidade no Novo Testamento. Essa história do Novo Testamento, ali quando os discípulos estavam no mar agitado, de noite, e Jesus ele vai até eles. Esse texto, essa história, ela ilustra para nós algo sério para nós. Porque o que é que acontece? Os discípulos, em Mateus capítulo 14, eles estavam em um barco, navegando para chegar do outro lado da margem. Só que quando eles estavam ali no meio do mar, veio uma tempestade, o vento forte. Ou seja, o barco estava sendo sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Talvez sua vida esteja sendo sacudida por ventos contrários. Talvez você que me ouve pela internet, talvez a sua vida está sendo sacudida por ventos contrários. Talvez seja um vento de turbulência financeira. Você está, ou seja, endividado, desempregado, você não consegue ver uma saída, é uma turbulência. Talvez seja uma tempestade de doenças. Talvez você está doente, passando mal, já tomou remédio, fez exames e ainda não conseguiu ser diagnosticado. E a dor está aí. Mas deixa eu te falar, qualquer seja os ventos, quais sejam os ventos,
ou qual seja a tempestade, Jesus, ele diz para você que ele está com você no meio da tempestade, mas você precisa olhar para ele. Olhe para Jesus no meio da tempestade que você estiver passando, enfrentando agora. A Bíblia, ela diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E é algo fascinante, é que o escritor Mateus, ele fez questão de deixar registrado, na quarta vigília da noite, nós estávamos no barco, com medo, achando que o barco ia afundar, morrer, na quarta vigília da noite, na hora mais sombria. A quarta vigília significa para os judeus de 3 da manhã às 6 da manhã. Então a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. E ali Mateus, ele fala que neste momento, no horário, na hora mais sombria, na hora mais escura da vida dos discípulos, Jesus não os deixou sozinhos, mas Jesus veio até eles andando sobre o mar. Jesus veio até eles andando sobre o mar. Jesus, ele veio caminhando sobre o mesmo problema que ameaçava dominá-los. O mar estava ameaçando afogá-los. E Jesus vem andando agora, caminhando por cima do mar, por cima do problema que ali estava tentando destruir a vida dos discípulos. Deixa eu te falar algo nessa noite. Andar sobre o mar é como andar sobre a cabeça de Satanás em sua direção. Satanás, ele fica lançando dardos, pensamentos de limitação, pensamentos negativos, pensamentos imorais, todo tipo de pensamentos para te afastar de Deus, todos os pensamentos para te afastar da comunhão, da presença, para você achar defeito em tudo, em todos, para você querer se afastar. Você andar sobre o mar é quando Satanás vier com esses dardos inflamados, para poder contar mentiras para você com cara de verdade, sofisma. Você falar, olha, eu vou andar sobre isso. Não é verdade. Verdade é o que o meu Deus diz. O que o diabo fala é sempre mentira, porque ele nunca se firmou na verdade, e ele é o pai da mentira, Jesus diz. Essa é a verdade. Caminhar no mar significa caminhar em cima do problema financeiro que está vindo em sua direção. Pastor, a pandemia está aí, a recessão, a crise está por vir, mas você não vai ficar preso a isso. Você vai pela fé andar por cima, falar, olha, o meu Deus, ele me supre. E aonde há maior necessidade, há maior bênção de Deus. Aonde há sequidão, há mais chuva. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aonde tem abundado os problemas, a dificuldade, vai superabundar a bondade, a graça, o favor de Deus, o milagre. No nome de Jesus. Caminhar sobre o mar também significa você andar sobre a doença que vem em sua direção. O Senhor do alto está acima das águas. Ele não o abandonará na hora mais sombria, na hora mais difícil. Já viu que algumas pessoas falam, não, mas na hora mais difícil da minha vida parece que Deus não me ouve. Parece que no momento de maior angústia, parece que eu oro, parece que Deus não está me ouvindo. Deixa eu te falar, filho, filha, é um engano do diabo. O Senhor está com você. Ele não vai te abandonar nunca. Na hora mais difícil, Ele vai vir. Mas você precisa aprender algo como nós aprendemos com os discípulos. Na quarta vigília, Jesus vai aos discípulos. E quando eles o viram andando sobre o mar, isso tudo está em Mateus capítulo 14. Estou só contando a história para você, para simplificar. Quando Jesus ali vai andando, e os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e gritaram, é um fantasma. Imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, eu acho isso poderoso, Deus não faz pegadinha com ninguém, Juliano.
O diabo faz pegadinha, o diabo engana, o diabo ultrapassa, mas Deus não faz pegadinha nem Jesus. A hora que Jesus viu que eles assustaram e gritaram, é um fantasma, Jesus só disse, olha, calma, não tenha medo, sou eu. Sou eu. Imediatamente Jesus falou dizendo, tem bom ânimo, calma, sou eu, não tenha medo. Eu não sei o que você está passando, mas olhe para Jesus, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não tenha medo de nada. E algo poderoso, que no grego, o Senhor disse, o que Deus disse para Moisés, lá no Monte Horebe. Quando Moisés subiu no Monte Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e viu a sarça, e o fogo não consumia aquela sarça. E ali Deus chamou ele, conversou com ele, e disse, olha, você vai até o Egito, libertar o meu povo. Mas Senhor, Moisés falou, mas Senhor, eu vou chegar até Faraó, e vou falar pelo quê? Você vai dizer para ele assim, o eu sou, me enviou até você, liberta o meu povo. O eu sou é o nome de Deus. Aqui Jesus disse para o discípulo, eu sou o Deus Criador, eu sou, eu criei os céus e a terra, o mar, eu posso andar sobre eles, eu tenho autoridade para poder andar, porque eu sou. Aleluia, glória a Deus. E algo poderoso acontece aqui, Pedro agora, a hora que Jesus falou, eu sou, Pedro falou o seguinte, se é o Senhor, ordena, manda, que eu vá até o Senhor. E Jesus disse, vem. Pedro, imediatamente descendo do barco, começou a andar em direção a Jesus, sobre o mar, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre o medo, o pânico, o terror, a ansiedade. Pedro começou a andar porque Pedro estava com o seu olhar fixo em Jesus. É por isso que quando você olha para o Filho, você pode desfrutar de todas as bênçãos da primogenitura que Rubem abriu mão. Você pode desfrutar da realeza de dominar sobre as circunstâncias. Você pode desfrutar do sacerdócio, de poder orar, perceber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, chegar, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, você pode chegar com ousadia diante do trono da graça, sem medo, falar, Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu não mereço, mas pelo sangue de Jesus eu posso receber. Quando você olha para o Filho, então aqui Pedro agora, ele está olhando para Jesus, e ele começou a andar, ele está andando sobre as águas. E algo poderoso que Pedro, neste momento, o bom a respeito de Pedro, é que ele deixou a sua razão e a lógica completamente de lado. Já viu que tem crente que eu tenho fé, pastor, mas a hora que a fé dele, ele quer que essa fé caminhe com a sua lógica, com a sua razão. Deixa eu te falar, com muito amor e carinho, vai ter momento que você vai ter que abrir mão da lógica e da razão natural. Ele falou, Senhor, parece impossível, mas não há nada impossível para o Senhor, eu creio. Eu vou olhar para o Senhor e vou caminhar, vou avante. Pedro, ele abriu mão disso, ele desceu e começou a andar. Pedro está com os olhos fitos em Jesus. Aqui, nós podemos parafrasear aqui o seguinte, é Rubem. Pedro fez o que Rubem não fez lá atrás, em Gênesis 49. É Rubem olhando para o filho. É Rubem olhando para o filho. Só porque, ou seja, Pedro, ele entendeu, Rubem deixou de olhar para o filho e perdeu a bênção, então eu vou olhar para Jesus. Ou seja, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, algo aconteceu. Pedro se tornou como Jesus. Entendeu essa revelação aí? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele se tornou como Jesus, andando sobre o mar, andando sobre a ansiedade, andando sobre a depressão, andando sobre a angústia, andando sobre o medo, andando sobre os problemas financeiros, ou andando sobre os problemas familiares, andando sobre tudo aquilo que é obra do diabo.
Então, quando você olha para Jesus, você anda sobre o mar, você anda sobre as obras do diabo. Porque Jesus, ele se manifestou para destruir toda a obra do diabo. Quando você olha para ele, você se torna como ele. Pedro começou a andar semelhante a Jesus. Mas, irmãos, vocês conhecem a história. Pedro teve esse privilégio de poder andar num nível elevado, acima das obras do diabo, acima de tudo que eu já disse, não vou repetir, que vocês já entenderam. Mas teve um momento que Pedro, ele olhou para o lado e percebeu a força do vento. Deixa eu te falar algo. O que tem a ver, meu Deus do céu, o vento? Se tivesse sem vento ou com vento, ninguém nunca andou sobre as águas. Mesmo se não estivesse ventando, é algo sobrenatural que aconteceu, mas Pedro, ele olhou para o vento. Mas sabe o que aconteceu? Que o foco não é o vento aqui, o foco foi o seguinte: quando Pedro, ele tirou o seu olhar de Jesus e olhou para as circunstâncias, olhou para o natural, voltou para a lógica, para a razão, Pedro começou a afundar. Começou a afundar-se. E ali ele gritou: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus pegou nas suas mãos e disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: por que você deixou de olhar para mim, Pedro? Por que você deixou de olhar para mim? E ali eles entraram no barco. E ali a tempestade cessou, o vento acalmou-se, houve bonança, tranquilidade. E eles falaram dentro do barco: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é o grande eu sou. Terminou o teste de Pedro. Talvez você pode pensar o seguinte: Pedro, ele foi reprovado no teste. Mas deixa eu te falar, não existe nenhum outro homem sobre a face dessa terra que nós vivemos hoje, que andou sobre as águas como Pedro andou, exceto nosso Senhor Jesus. Não teve nenhum sequer que andou sobre as águas como Pedro andou. Pedro, ele andou. Então eu quero falar para os irmãos, para encerrar neste momento: olhe para Jesus, que você vai andar sobre as águas, ignore os ventos. O Senhor pode pará-los quando Ele quiser. Não vá para a cama com medo. Continue olhando para Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Quero convidar a equipe de louvor aqui, por gentileza. Continue olhando para Jesus. Enquanto você continuar olhando para Jesus, você será transformado para ser como Ele é. Ao olhar para o Senhor, Ele nos transforma de glória em glória. Eu quero falar para você nessa noite: continue contemplando a Cristo. Continue olhando para Jesus, porque você vai andar sobre o mar. Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Nós vamos declarar uma canção agora, mas antes eu quero orar com você e nós vamos finalizar com essa canção. Você foi adotado como filho e você não é escravo do medo mais. Amém? Quero que você feche os seus olhos, aonde você está neste momento. Se possível for, coloque a sua mão sobre o seu coração neste momento. Quero orar com você. Olhe para o Filho. Olhe para Jesus. Pai, neste momento, eu agradeço ao Senhor por essa palavra que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus, para que possamos desfrutar, meu Deus, das bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ser como o Rubem, que não valorizou a sua posição. Nós não queremos ser como o Rubem, que foi dormir com medo. Mas nós queremos, ó Pai, olhar para o Senhor, meu Pai, para poder desfrutar da realeza, do sacerdócio e da bênção da porção dobrada. Pai, que nesse dia de jejum,
sendo hoje o 14º dia, nós cremos, ó Pai, que estamos contemplando o Filho, contemplando o Senhor Jesus, e nós iremos andar sobre o mar, vamos andar sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o estresse, sobre a dificuldade financeira, sobre os problemas conjugais, familiares, opressão, depressão, vícios. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, nós oramos nessa noite. Nós não somos escravos, mas do medo, nós somos filhos. Aleluia, repita comigo: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus, amado e abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, vamos finalizar com essa canção. Quero que você cante com toda a força do seu coração nessa noite, amém? Do ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família, o teu sangue flui em mim. Declaro: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. no ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família, o teu sangue flui em mim. Declaro: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de
você puder. Eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Desejar uma semana abençoada.